bem-vindos à nossa análise aqui no The Deep Dive. Hoje a gente mergulha numa tensão bem fundamental, né? A matemática, com toda a sua lógica, sua precisão, pode ela desafiar um pilar da biologia moderna, como a teoria da evolução. Pois é, uma pergunta e tanto. E o nosso material hoje é justamente uma análise crítica escrita pelo Jorge Guerra Pires, que é bioinformata, escritor, sobre um artigo que, olha, deu o que falar. Sim, o artigo do Olen Brown, que é biólogo, e do David Hollander, engenheiro. Exato. E eles usam matemática, probabilidade, para questionar se a evolução darwiniana sozinha explica a complexidade da vida que a gente vê. E o Pires, por outro lado, rebate. Ele critica a metodologia, sabe, o jeito como eles usam os números nesse debate todo. Então, nossa tarefa aqui é, tentar entender esse choque, né? Entre a biologia mais empírica, baseada em evidência, e essa modelagem matemática talvez mais abstrata. Certo, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. Olha, a ideia central do artigo, do Brown e do Hollander, que saiu na Progress in Biophysics and Molecular Biology, e que eles também exploraram numa entrevista, é basicamente questionar se os mecanismos clássicos, mutação aleatória e seleção natural, se eles são suficientes, matematicamente falando, para gerar a complexidade biológica toda. Entendi. Eles sugerem que a probabilidade de certos processos complexos surgirem assim, ao acaso, seria absurdamente baixa. Tão baixa que se torna, na prática, impossível. E essa colaboração já é interessante por si só, né? Um biólogo e um engenheiro trabalhando juntos nisso. Exatamente. Na entrevista, o Hollander até detalha como essa visão dele da engenharia, da matemática, o levou a focar na estatística e na necessidade de passos sequenciais, sabe? Ordenados. Ele usa até uma analogia, tipo construir um avião. Não dá para ter motor sem asa ou assento sem a fuselagem, né? Precisa de uma ordem. E eles acham que isso se aplica à biologia. Essa ideia que eles tentam transportar para a biologia, assim, a argumentação deles foca muito na probabilidade de processos que têm múltiplos passos e que dependem um do outro. Tipo o ciclo de Krebs, uma via metabólica super importante. Ah, o ciclo de Krebs, claro. Na entrevista, o Brown descreve como irredutivelmente complexo. Fala das 8 enzimas. Isso lembra muito aquela ideia da complexidade irredutível do Michael Behe, né? A tal da ratoeira que só funciona se todas as peças estiverem lá. Sim, a analogia da ratoeira. Uma chance em 10 elevado a 50, ou 10 na 100 até 10 na 400, para sistemas assim surgirem por acaso. Uau! São números que realmente impressionam, né? Quase como aquela velha analogia que eles até mencionam na entrevista. Do Boeing 747? Essa mesmo. Se montar sozinho numa tempestade dentro de um ferro velho. A improbabilidade parece ser o ponto central deles. Correto. E o Brown, na entrevista, ele também ataca aquela frase famosa sobrevivência do mais apto. Ele diz que é tautológica, um raciocínio circular. Como assim? Ele argumenta que definir o mais apto simplesmente como aquele que sobrevive, isso não explicaria o mecanismo por trás da sobrevivência, entende? Ah, entendi o ponto. E, além disso, eles argumentam, tanto no artigo quanto na entrevista, que o consenso científico não pode ser um dogma. Eles até citam o Michael Crichton. Aquele escritor. Sim, dizendo que consenso é coisa para política, não para ciência. A evidência, segundo eles, é que tem que prevalecer, sempre. Então, resumindo o desafio deles, a matemática estaria mostrando probabilidades mas tão baixas para a evolução aleatória gerar sistemas complexos, que a gente deveria considerar outras explicações, talvez até, como eles sugerem mais discretamente no artigo, algo tipo um quinto tipo de força na natureza. É essa conclusão que fica implícita ali, né? E o Hollander, na entrevista, ele ainda adiciona uma camada nisso. Ele questiona a própria base dos cálculos de probabilidade na evolução. Como assim? Ele diz que esses cálculos precisam assumir uma probabilidade para o primeiro passo. Sabe? Aquela primeira mutação útil que gera uma função nova. Algo que ele alega que nunca foi observado experimentalmente. Entendi.
Se a probabilidade do começo é zero ou desconhecida, Exato, como calcular da sequência toda, fica complicado, né? entendido. O desafio matemático está colocado na mesa. Agora, vamos para a resposta do Jorge Guerra Pires, na análise crítica dele. Como é que ele pega esses argumentos que parecem tão lógicos, tão baseados em números? Olha, o que é fascinante na crítica do Pires é que ele não contesta a matemática em si, tipo os cálculos. O problema para ele é a aplicação dessa matemática e, o que é crucial, as premissas biológicas que o Brown e o Rolommer usam. Ah, as premissas. Exato. O ponto central do Pires é: biologia é uma ciência empírica. Modelos matemáticos são ferramentas valiosíssimas, claro, mas eles precisam refletir a realidade que a gente observa, precisam ser validados por ela. Faz sentido. Tentar derrubar décadas de evidência empírica com um modelo abstrato que parte de premissas que ele considera falhas, para o Pires isso é um erro fundamental. É um erro sobre como a gente constrói conhecimento na biologia, sabe? Um equívoco epistemológico mesmo. E o Pires chega a comentar por que os biólogos talvez resistam a esses argumentos matemáticos. Não seria só teimosia, como o BNH talvez sugiram? Segundo Pires, não necessariamente. A resistência viria mais da abordagem. Um biólogo que é treinado a partir de dados, de observação, de experimento, ele naturalmente desconfia de um modelo puramente matemático que contradiz essa base empírica enorme. Certo. Ele faz uma analogia histórica ótima com Lord Kelvin, lá no século XIX. O Kelvin usou cálculos da física, da termodinâmica, para provar que a Terra não podia ter a idade necessária para a evolução darwiniana ter acontecido. Lembro dessa história. Os cálculos do Kelvin estavam matematicamente corretos, naquele contexto. Mas as premissas dele estavam erradas. Ele não conhecia a radioatividade como fonte de calor interno da Terra. A matemática era elegante, linda, mas... divorciada da realidade física completa. uma analogia forte mesmo. E como o Pires desconstrói os exemplos específicos do BNH, tipo o ciclo de Krebs? Bom, Pires argumenta que eles usam o ciclo de Krebs de um jeito totalmente equivocado. Eles partem da premissa, mesmo que implícita, de que o ciclo teria que surgir pronto, sabe? De uma vez só, com todas as enzimas funcionando juntas. E não foi assim. Não. Isso ignora tudo que a bioquímica evolutiva já mostrou. Vias metabólicas complexas evoluem gradualmente. Enzimas são recrutadas de outras vias, é a cooptação. Genes se duplicam, se modificam, vias antigas se fundem. Entendi. O Pires lembra que tem organismos como Mycoplasma, Chlamydia, que nem têm o ciclo de Krebs completo e sobrevivem muito bem, obrigado. Olha só. Então, as premissas de BNH, tipo necessidade de surgir tudo junto, número fixo de enzimas essenciais desde o começo, são arbitrárias, na visão dele. Não batem com o que a gente sabe da biologia. O ponto crucial aqui, que Pires argumenta, é que BNH tratam a evolução como se fosse engenharia de precisão, sabe? Montando algo do zero. Mas a biologia é mais uma bricolagem. Usa e modifica peças que já existem. E aquela questão da complexidade irredutível. A ideia da ratoeira, que se tirar uma peça, tudo para. Pires aceita isso? De jeito nenhum. Pires aponta isso como uma falácia já. Olha, bem debatida e refutada na biologia. A evolução não monta máquinas perfeitas. Ela trabalha com o que tem disponível. Certo. Estruturas que evoluíram para uma função podem ser cooptadas, adaptadas para outra. É o processo que a gente chama de exaptação. O exemplo clássico que o Pires cita é o flagelo bacteriano, aquela hélice molecular super complexa. Sim, complexíssima. Parece ter evoluído a partir de sistemas mais simples que eram usados para secretar toxinas. A complexidade surge em etapas, com componentes ganhando ou mudando de função ao longo do tempo. Não é um sistema tudo ou nada, como a analogia da ratoeira faz parecer. Ok, então a premissa da necessidade de surgir tudo de uma vez falha. Mas os cálculos de probabilidade, aqueles números gigantescos, 1 em 10 na 400, mesmo com evolução gradual, isso não parece um obstáculo e tanto? Aí o Pires ataca outro erro que ele considera fundamental nos cálculos de BH. Eles ignoram a seleção cumulativa.
Seleção cumulativa. O que seria isso exatamente? A evolução não é um sorteio único, onde todas as peças certas precisam sair na ordem certa de uma só vez. Pensa assim, mutações que são vantajosas, mesmo que um pouquinho só, elas são selecionadas e preservadas nas gerações seguintes. A evolução guarda os acertos, entende? Ah, como tentar acertar a combinação de um cofre, mas podendo guardar os números certos que você já achou? Exatamente essa é a ideia. Se você pudesse fazer isso, a probabilidade de acertar a sequência toda mudaria, drasticamente. Pires enfatiza que esse efeito cumulativo altera completamente o jogo de probabilidades que BH apresentam. Entendi. Faz toda a diferença. E tem mais. Os cálculos deles também ignoram a redundância, tipo mecanismos de backup no genoma, ignoram que podem existir múltiplos caminhos evolutivos para resolver o mesmo problema e ignoram a influência decisiva do ambiente na seleção. Muitos fatores ficam de fora, então. Sim, Pires compara esses cálculos aos argumentos do ajuste fino do universo, sabe? Citando o físico Victor Stenger, que critica esses argumentos por usarem aproximações muito grosseiras e ignorarem interdependências complexas. Entendi a crítica matemática usada. E parece que o Pires também tem objeções ao jeito como B e H interpretam a sobrevivência do mais rápido, que o Brown chamou de tautologia, né? Sim, Pires argumenta que a visão que está implícita no modelo de B e H, de que a evolução busca sempre o ótimo, o perfeito, isso é uma simplificação que quase vira antropomorfização. É como projetar uma intenção humana num processo natural. E como seria o certo, então? A evolução seleciona o que é bom o suficiente, good enough. Bom o suficiente para sobreviver e reproduzir naquele contexto específico. Bom o suficiente, não perfeito. Exato. Pires dá exemplos biológicos que mostram isso muito bem. As presas do porco babirusa, que podem crescer tanto que chegam a perfurar o crânio do próprio bicho. Nossa. Ou a nossa própria predisposição humana ao diabetes, que só virou um problemão com a dieta moderna. São traços que foram selecionados em outros contextos ou são subprodutos de outras vantagens. Não são perfeitos. Tratar a evolução como uma busca pela perfeição é, segundo Pires, não entender como ela realmente funciona. O Pires, sendo bioinformata, ele trabalha com modelos computacionais, matemáticos. Como ele concilia essa crítica com a própria área dele, ele não está negando o valor dos modelos? De forma alguma. Pires reconhece explicitamente o valor da biomatemática, da biologia teórica. Modelos são ferramentas essenciais para gerar hipóteses, explorar cenários complexos, testar os limites do que a gente entende. Certo. A questão para ele é que esses modelos precisam estar ancorados na realidade empírica. Devem ser informados pela biologia que a gente observa, que a gente experimenta, e as previsões deles têm que ser testadas contra essa realidade. Entendi. O modelo não é a verdade em si. Exato. O problema com o modelo de BEAD, na visão de Pires, é que ele parte de premissas biológicas que ele considera falhas, como a necessidade do ciclo de Krebs surgir pronto, e ignora mecanismos conhecidos como a seleção cumulativa. E a abordagem matemática em si? Ele critica também, diz que BH tratam sistemas biológicos como se fossem discretos, determinísticos, ignorando a natureza que é fundamentalmente contínua e estocástica, ou seja, influenciada pelo acaso, probabilística dos processos biológicos reais. Resumindo, o modelo é a ferramenta, não a verdade absoluta. Ele só é útil se refletir bem a realidade que tenta modelar. Além da ciência em si, o Pires também analisa como o artigo foi construído e publicado, né? Parece que a forma foi tão importante quanto o conteúdo para a BH conseguirem publicar. Pois é, e essa análise da retórica científica é bem interessante mesmo. Pires nota como o artigo de BH usa uma linguagem, cuidadosamente neutra. Adota um tom de dúvida científica legítima. Como assim? Expressões como a tese central desta perspectiva é que desafios científicos razoáveis devem ser explorados, ou o uso constante de verbos como propomos, desafiamos, sugerimos. Tudo isso cria uma fachada de moderação, de debate aberto. Pires sugere que isso foi estratégico para conseguir a publicação. E o fato de ter sido publicado como uma perspectiva, um artigo de opinião, isso ajudou? Pires aponta que sim. Esse gênero editorial, perspective,
muitas vezes permite um grau maior de especulação. A revisão por pares pode ser menos focada em validar dados empíricos novos, sabe? Fica mais aberta a ensaios de opinião, sínteses teóricas. Entendi. Facilitou a publicação de um argumento mais opinativo? Exatamente. Um argumento que, na essência, é opinativo, embora venha vestido com matemática e jargão técnico. Pires descreve como formalmente científico e semanticamente especulativo. E aquela sugestão de uma quinta força, além da física que a gente conhece. Como Pires interpreta essa parte, que parece a mais especulativa de todas? Ele vê isso como um momento em que a máscara de neutralidade científica cai um pouquinho, sabe? E embora eles evitem usar termos religiosos explícitos, como Deus ou design inteligente, Sim, eles não usam esses termos. mas ao postular uma força desconhecida para preencher a lacuna que eles alegam que existe na evolução darwiniana, B&H entra no campo da metafísica. Pires não vê isso como uma hipótese científica testável, pelo menos não no contexto apresentado ali. Ele vê mais como uma metáfora retórica. Uma figura de linguagem, quase. Isso. Ele argumenta que essa abordagem lembra uma filosofia da natureza pré-darwiniana disfarçada, onde a especulação não nasce de uma lacuna empírica real, bem definida, mas serve para justificar uma conclusão que já estava lá antes, a de que o darwinismo é insuficiente. Isso bate com o que o Brown menciona na entrevista, sobre sentir uma mudança de maré. Ele usa o termo sea change na ciência, uma suposta maior abertura para questionar a evolução. Exato. Ele fala da dificuldade de publicar, elogia a coragem do editor Dennis Noble por aceitar o artigo e relata até reações negativas, tipo, parece que deixamos um escapar. Pois é, e é importante notar que o Pires não é contra a especulação na ciência, viu? Propor ideias novas, até forças novas, faz parte do processo. O problema para ele está no método e na motivação que parece estar por trás da especulação de B&H. A motivação? Essa ser usada mais como retórica para apoiar uma crença que já existia do que como uma hipótese genuinamente derivada de falhas inexplicadas nos dados, entende? Entendo. E na entrevista, o Brown também cita figuras como o David Berlinski e o James Storr, que são conhecidos por desafiarem o mainstream da evolução, muitas vezes vindo de ângulos que questionam os limites explicativos da teoria atual, embora também recebam críticas parecidas com as do Pires sobre o rigor dos argumentos deles. Então a tensão fica bem clara, né? B e H se apresentam como desafiadores corajosos de um paradigma, citando Crichton sobre os perigos do consenso. E Pires, por outro lado, argumenta que o desafio deles não tem base empírica sólida, usa a matemática de forma inadequada e que o consenso científico sobre evolução não é dogma, mas sim um reflexo de uma montanha de evidências que convergem. Perfeitamente colocado. Pires defende que o consenso sobre evolução vem de mais de 150 anos de dados, de áreas super diversas: paleontologia, genética, bioquímica, biogeografia. Desafiar isso exige muito mais do que um modelo matemático baseado em premissas questionáveis, por mais sofisticado que ele pareça. Certo. Diante disso tudo, qual o quadro geral que emerge dessa nossa análise? O que realmente está em jogo nesse debate todo? Olha, o que o Pires nos mostra é um estudo de caso fascinante sobre o poder e principalmente sobre as armadilhas de usar modelos matemáticos para confrontar teorias científicas que são robustas, que são validadas empiricamente como a evolução. As armadilhas. Sim, o debate expõe visões muito conflitantes sobre probabilidade, sobre complexidade e sobre a própria natureza do processo evolutivo. Ele é guiado só por acaso e seleção, ou ele precisa de algo mais? Uma força, um guia adicional para explicar a vida como a gente conhece? E que lição a gente pode tirar dessa discussão toda para nós? Acredito que a principal mensagem é a necessidade crucial de um diálogo constante e crítico entre a modelagem teórica e os dados empíricos. Modelos são ferramentas poderosas, talvez indispensáveis hoje em dia, mas a validade deles depende inteiramente de quão bem eles refletem a realidade.
e de quão robustas são as suas premissas. O diálogo é a chave. Exato. Como Pires conclui, nesse caso específico, o rigor científico que permitiu avaliar o modelo de B&H veio da biologia empírica. Foi ela que forneceu o contexto e os dados para expor as falhas nas premissas do modelo matemático. Não veio só da matemática por si só. Um ponto importante. E para a gente finalizar com uma provocação, pensando nas fontes. Pires sugere que essa ênfase toda de BNH na improbabilidade matemática do acaso e seleção, e essa busca por algo além, talvez reflita um certo desconforto com a ideia de aleatoriedade na origem da complexidade. Talvez até uma busca implícita por propósito, quem sabe? Interessante. Se a gente conectar isso com um ponto do Hollander sobre a dificuldade de calcular a probabilidade do primeiro passo, e com o reconhecimento do próprio Pires de que propor novas forças é legítimo, desde que seja feito com rigor, fica a pergunta, né? Qual pergunta? Será que investigar seriamente os limites do nosso entendimento atual da evolução, mesmo que tentativas como a de BNH sejam vistas como falhas por críticos como Pires, será que essa investigação dos limites poderia eventualmente nos levar a caminhos genuinamente novos? Mesmo que não sejam os caminhos que BNH sugerem. Exatamente. Talvez a própria exploração honesta das fronteiras do que a teoria atual consegue ou não explicar, talvez seja aí que a próxima grande descoberta esteja escondida. Onde estão, de fato, as bordas do nosso mapa atual da evolução? Fica aí a reflexão.